chamando os que sabem do trem. E que é o primeiro ponto de pauta, que será agora Previpel. Acho que primeiro é bom informar o telespectador que o Previpel é um instituto de previdência próprio dos servidores estatutários de Pelotas. Era a antiga Caixa de Pensões, do ano 2000 para cá, legalmente virou a instituição dos servidores estatutários de Pelotas. Ou seja, para aqueles concursados estatutários, é por ali que vocês receberão suas aposentadorias, pensões, e onde você também pode, juntamente com seus dependentes, utilizar o FAM, que é o serviço de atendimento médico, que o Previpel oferece para todos os seus beneficiários, ou seja, que são aquelas pessoas estatutárias e seus dependentes devidamente cadastrados. Bom, o Previpel ele conta com 2 conselhos. Existe o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo ele é composto por 4 pessoas indicadas pelo governo. Cabe salientar que essas 4 pessoas são servidores do quadro, são servidores de carreira, estatutários, apenas são indicados pelo governo. Nós temos mais 4 servidores que são eleitos pelos servidores estatutários, então são 4 eleitos, 4 indicados pelo governo, e um é indicado pelo SIMP, que é a entidade que tem cadeira dentro do Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal é composto por 3 pessoas, um é indicado pelo SIMP, mas tem que ter habilitação técnica contábil, ou seja, no mínimo o servidor tem que ter formação técnica em contabilidade, ser formado em nível superior em contador, como contador, ou formado em direito. Então o Conselho Fiscal exige essa qualificação. Então, só para você entender, são 3, um indicado do governo, um indicado pelo SIMP e um eleito. Pois bem, tivemos recentemente uma eleição para o Conselho Deliberativo do Previpel. Nessa eleição, o mandato é de 3 anos. O Previpel, desde a sua formação de 2000 para cá, prevê uma remuneração além do salário que o servidor ganha, normalmente na sua função, que ele fez concurso. Ele tem várias horas que ele pode se ausentar do local de trabalho para as reuniões do Previpel, que costumam ser semanais, é uma por semana, que geralmente dão 4 por mês. Então, além do seu salário, ou seja, do servidor que ganha o salário dele, pela legislação municipal, ele ganha um subsídio, que sempre, até o momento, é o menor valor de referência do município. Ou seja, a menor referência hoje que nós temos no município são os R$ 425. Então, só para traçar um histórico. Então, todo conselheiro do Previpel, ele ganha, além do salário dele, R$ 425. Só para ter uma reunião semanal, 4 por mês. Isso, em valores, traduz o quê? Os 12 conselheiros representam por mês, para o Previpel, R$ 5.100 por mês. Por ano, totaliza-se mais de R$ 60 mil. Cabe salientar que a legislação municipal diz que, do total da arrecadação da contribuição previdenciária, aqueles 11% que são descontados do seu contra-cheque, você, servidor estatutário, o Previpel, do total das receitas, ele pode até 2% do que ele arrecada comprometer com folha de pagamento dos seus funcionários e do Conselho. Hoje, atualmente, o Previpel compromete 0,78%, ou seja, não chega a 1%. Ou seja, o Previpel teria uma margem de 1,30%, 1,20% se quisesse ainda para pagar mais. Há essa margem, nós sabemos disso. Agora nós vamos direto ao assunto. Com base na indicação do SIMP, que sou eu que represento a entidade, e o servidor Arthur Catrin, o professor Arthur, que é o representante eleito, um dos 4 eleitos pela categoria, teve a primeira reunião do Previpel, há quase 3 semanas atrás, que tirou quem seria o presidente, o vice-presidente, a formação da coordenação. Na segunda reunião, o SIMP e o Arthur, servidor eleito, nós colocamos como pauta o fim desta remuneração para os conselheiros. Agora eu vou explicar nos 3 eixos, e conforme eu explicar, já vou passar para o Douglas e o Jorge fazerem o debate. Por que o SIMP e o Arthur defenderam, como proponentes, a extinção dos valores? 3 eixos. Primeiro, o município de Pelotas possui mais de 12 conselhos municipais, todos com grandes importâncias. Citamos o CACS, que é o conselho que administra e fiscaliza a aplicação dos recursos do Fundeb. Nós temos o Conselho Municipal de Educação,
Nós temos o Conselho Municipal de Saúde. Cabe salientar que todas as reuniões do Conselho Municipal de Saúde são à noite, ou seja, os servidores que compõem o Conselho Municipal de Saúde, além de trabalhar o dia inteiro, das 8 às 14, ainda vão para as reuniões que são à noite, que são reuniões de 2, 3 horas. Não ganham nada por isso. Nós temos o Conselho Municipal do Estágio Probatório, nós temos o Conselho de Alimentação Escolar e por aí vai. Então, todos esses conselhos têm processos de eleições, têm processos de indicações, os servidores são atuantes, não deixam de cumprir os seus papéis, respondem civil e criminalmente por aquilo que assinam e não ganham nada por isso. Então, essa é a primeira defesa do SIMP do porquê que o Conselho do Previpel não precisaria receber remuneração. Segundo tópico, isso está eivando um vício de origem nas eleições, principalmente do Conselho Deliberativo. O que a gente quer dizer com isso? Quem acompanhou a eleição do Conselho Deliberativo desse ano, tinham vários candidatos. No lado democrático, muito bem. Só que nós, inclusive eu pessoalmente, o Jorge, o Douglas, o senhor Nurney, que foi presidente da comissão eleitoral, nós vimos, não precisamos citar nome para não constranger ninguém, candidatos que lá no saguão falavam: eu só estou me candidatando porque é uma barbada. Uma reunião por semana, 4 por mês, tu ganhar 425, que é o que 80% da categoria ganha trabalhando 30 dias do mês, como menor referência salarial, que 80% ganha R$425, e servidor que não conhece nem a pauta do Previpel. Então esse é o segundo eixo. Isso cria um vício de origem na eleição. Fica a eleição do quem carrega mais e por aí vai. E o terceiro e último eixo, que eu finalizo aqui a minha fala para compartilhar com o Douglas e com o Jorge, para mim é um dos mais importantes. Quando nós colocamos isso em votação, e alguns conselheiros que estão nos assistindo agora, com todo respeito, pediram se a gente falaria o que eu vou falar agora. Porque quando nós colocamos isso em votação, o SIMP votou a favor, porque era proponente, o Arthur votou a favor, porque era proponente, e o Rodrigo, que é um indicado do Executivo, um dos executivos, um dos 4 do Executivo, votou a favor conosco. Certo? Então foi 3 votos. Todos os outros 6 conselheiros votaram pela manutenção. Só que desses 6, 3 são indicados pelo governo e os outros 3 são eleitos. Qual é a avaliação que o CIP faz? Os 3, pelo menos, eleitos, eles representam a vontade da categoria, a vontade do servidor. Porque se são eleitos pelos servidores, subentende-se que vão encaminhar as demandas dos servidores. Já houve uma assembleia específica para tratar do tema Previpel, uma assembleia geral de servidores, onde esses conselheiros estavam presentes, e todos os servidores que estavam lá presentes pediram o fim da remuneração. Então, não mais um simples pedido do SIMP e do Arthur, isso é um pedido da categoria. Isso foi aprovado em assembleia. E finalizo com a seguinte situação: quando nós perdemos com a votação, foi colocado em questão, e é isso que eu quero que vocês abram esse debate. E pediram para ver se a gente falaria no programa, e a gente tem total tranquilidade de falar aqui no programa. Foi colocado em xeque a seguinte situação: já que o SIMP é proponente e o Arthur eleito são proponentes, por que vocês dois não abrem mão das suas remunerações para darem o devido exemplo? Então, eu lanço a seguinte informação aqui ao vivo para quem está nos ouvindo. A gente responde da seguinte maneira: pois bem, pode ser agora na próxima reunião do Previpel, a gente coloca isso em discussão, abro mão da minha remuneração, o Arthur também, tranquilo. Só que um mês depois já vai estar dado o exemplo. E aí a gente vai colocar em votação de novo. Aí vamos ver quem é que vai nos acompanhar na votação. Porque isso não é uma decisão individual, isso é uma decisão coletiva. E aí eu passo a bola para vocês para fazer as análises. As mensagens já estão chovendo aqui. Eu tenho umas 3 mensagens aqui, mas eu deixo o Douglas aqui porque eu estou na ponta da bala aqui para falar. Primeiro, o que é importante ficar claro para todos que estão assistindo, né? Não é um debate da direção do SIMP contra os conselheiros do Previpel. Às vezes parece que fica surge nos bastidores que é um debate corporativo. O Thiago que não quer, individual, pessoal, a pessoa não quer, tal. Não é essa discussão, até porque se pegar o histórico, não todos os anos, mas todas as gestões, todos os indicados do SIMP, como no caso foi o Arthur, ele já fez o mesmo debate. Este ano está dando problema.
né? Mas esse debate já foi feito. Há vários anos atrás. Há vários anos. A cada gestão que se inicia, uma das primeiras pautas que o SIMP coloca é: nós queremos tirar, né, a remuneração dos conselheiros. Nós queremos que essa pauta seja discutida. Assim como, no final da gestão, o SIMP sempre joga outra pauta, que nunca passa. Nós queremos que as urnas nas eleições sejam itinerantes. Também nunca passa. Na última eleição foi 8 votos a 1. 8 votos a 1. O Arthur, que era o indicado do SIMP, votou, né, e os outros, todos os 8 conselheiros votaram a favor de que a urna. Eu acho que o Rodrigo também votou a favor, pelo que me informam, mas na verdade perdemos por maioria. 7-2. Perdemos por maioria. Perdemos por